Olá pessoal, tudo bem? Estou passando hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre estratégias de sucesso na escola. Estratégias para melhorar os indicadores, melhorar a aprendizagem, melhorar a frequência, melhorar o resultado das aprendizagens das avaliações externas. É óbvio que nós não vamos trazer aqui uma receita de bolo, porque cada situação é uma situação e a escola tem que fazer essa reflexão com o seu grupo para tentar encontrar uma forma de atingir o sucesso na sua escola. Cada caso é um caso e nós vamos tentar trazer aqui algumas provocações que podem ajudar nessa discussão dentro da escola para identificar onde nós precisamos focar a nossa ação para que dê resultado. Então vamos ver algumas coisas aqui e convido vocês a refletirem junto comigo para a gente tentar encontrar uma solução ou algumas estratégias que possam ajudar na nossa escola. Se isso contribuir, nos manda aí o feedback para a gente poder ter a noção de como podemos continuar ajudando com essas reflexões, ok? Então vamos lá. Então, para nós conseguirmos uma estratégia de melhoria de desempenho dentro da escola, a gente tem que refletir sobre algumas questões. Hoje nós não vamos falar sobre todas elas, nós vamos pegar apenas 3 tópicos, não são os únicos, não são necessariamente os mais importantes, mas são 3 tópicos que a gente vai discutir nessa apresentação de hoje, que são a frequência, a aprovação e a proficiência. Para conseguir esses 3 tópicos, nós temos algumas coisas importantes que precisam ser feitas dentro da escola, que eu diria até fundamentais. Nós precisamos ter um bom planejamento, tanto da gestão escolar, quanto da gestão da sala de aula e quanto da gestão das aprendizagens dos estudantes. Nós precisamos ter compreensão do projeto, do processo que está sendo feito ou que vai ser feito. Nós precisamos ter o engajamento de todos os atores. Não é somente o estudante, não é somente o professor, não é somente o supervisor, não é somente a diretora. São todos os integrantes da comunidade escolar, desde a equipe gestora, o grupo de docentes, os estudantes, as famílias, os funcionários da escola, todos aqueles que trabalham com educação precisam estar engajados e é necessário haver o comprometimento. E aqui eu faço um parêntese, né? Existe um dito popular que fala que quando a gente tem um café com bacon e ovos, a galinha esteve envolvida e o porco esteve comprometido. Né? Então a diferença entre envolvimento e comprometimento existe muita diferença entre isso, né? Então envolvimento é eu fazer parte de algo, de alguma forma eu contribuir, mas o comprometimento é eu estar realmente dentro do processo, intrínseco dentro daquele processo e não como algo que está tangenciando o processo ou que está orbitando esse processo, mas que não trabalha diretamente nele. Se eu não tiver esses 4 passos, eu não consigo. O primeiro deles é o planejamento, como eu disse. Se eu não planejar as ações, eu não tenho como fazer as pessoas compreenderem o processo. Se elas não compreenderem, elas não se engajam e não se comprometem. A compreensão, então, ela se torna um fator muito importante. Para que eu consiga ajudar num determinado processo, eu preciso compreender o que vai ser feito, para daí sim eu poder me engajar, ou seja, eu me empolgar com o projeto, eu querer fazer parte, e a partir dali eu me comprometer. O que é me comprometer? É eu definir quais as ações eu vou fazer, quais as metas, quais os prazos, né? E realmente agir nisso. Então eu não posso ficar só na parte da empolgação, mas eu preciso ir para a parte prática da ação, mas uma ação dentro de um projeto bem estruturado. Falando em indicadores, né, em resultados, nós temos as avaliações externas, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o SAERS, que é o Sistema de Avaliação da Educação do Rio Grande do Sul. É a nossa avaliação aqui do Estado. Como é que é composto tanto o índice, o IDEB, né, que é o índice da avaliação externa, que é do Brasil, e o IDERS, que é o índice que resulta da avaliação do Rio Grande do Sul. Eu tenho o percentual de aprovação da etapa multiplicado pela proficiência da turma
que está no final da etapa que faz a prova. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, como é constituído o IDEB ou o IDERS do quinto ano, eu vou pegar o percentual de aprovação das turmas do primeiro até o quinto ano. Então, por exemplo, esse ano é um ano de IDEB, nós vamos fazer a prova, os alunos do quinto ano vão fazer a prova, mas o percentual de aprovação vai ser contado, vai ser feita a média desde o primeiro até o quinto ano. Então, todas as turmas, o percentual de reprovação, de abandono das turmas vai impactar no resultado do quinto ano. E a proficiência, ela é verificada na prova que os alunos do quinto ano fazem. Então, na verdade, quando eu avalio o quinto ano, eu estou, obviamente, avaliando todo o processo feito do primeiro ao quinto, mas ele é feito através de uma prova para o quinto ano. Mas é importante eu perceber que se eu sou professor do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano, as reprovações e abandonos que as minhas turmas tiverem também vão impactar no resultado lá do IDEB da minha escola, porque eles entram na conta também. A mesma coisa acontece com o IDEB do nono ano. Então, quem faz a prova é a turma do nono ano, ou as turmas do nono ano, mas esse resultado, essa proficiência da prova vai ser multiplicado pelo percentual de aprovação dos alunos do sexto até o nono ano no ano corrente das provas, né? Então, as reprovações que acontecerem no sexto, no sétimo, no oitavo ano também vão impactar no resultado do IDEB da escola. No caso do ensino médio, a mesma coisa, vai ser avaliada a proficiência da turma da terceira série do ensino médio, mas o percentual de aprovação é calculado das turmas de primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então é feita a média das aprovações dessas turmas e multiplicado pelo resultado que as turmas de terceira série do ensino médio conseguirem na prova. E aí, como é que eu garanto, primeiramente, a frequência? Se a gente voltar lá para aquele slide, para o segundo slide, a gente vai lembrar que lá falava em frequência em primeiro lugar. Por quê? Porque se eu não tiver a frequência do estudante na escola, eu não tenho o resto todo. Como é que eu garanto a frequência do meu estudante? Primeiro passo, tendo um planejamento eficiente. Se o planejamento do professor ele não for bem feito, existe uma grande chance do professor chegar em sala de aula relativamente despreparado, ou às vezes, em alguns casos, muito despreparado, e isso faz com que uma aula não seja bem dada, e isso diminui o interesse do estudante. Outra estratégia que garante a frequência na escola são metodologias ativas. E aqui eu faço um parênteses de que a maioria delas, se não todas elas, são lá do século XIX, né? Então não tem nenhuma novidade aqui. Mesmo quando a gente fala de algumas metodologias que parecem muito novas, como a gamificação, por exemplo, o uso de jogos, essa estratégia não é nova, né? Eu lembro há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a gente já levava uma caixinha para a sala de aula com perguntas, por exemplo, ou com questões, problemas, qualquer coisa do gênero assim, e colocavam uma música, a caixinha ia passando em sala de aula, e quando a música parava, quem estava com a caixinha na mão precisava responder uma pergunta, sorteavam a pergunta de dentro da caixinha e respondia. Isso também é gamificação, não precisa ser uma atividade com tecnologias avançadas para que eu possa fazer um jogo com os meus alunos. Um jogo, uma gincana, né? Tem outras estratégias como passeios, resolução de problemas, enfim, existe uma série de metodologias ativas que a gente não vai trabalhar com todas elas aqui nesse momento. O propósito é mais fazer a provocação, mas elas ajudam muito a que a aula seja interessante e que o aluno queira estar na sala de aula. Lembrando-se que os nossos estudantes hoje, em função da vida que nós levamos, toda a sociedade leva, eles não estão mais acostumados a ficar parados fazendo a mesma coisa durante grande tempo, né? A sociedade hoje está muito agitada, nós mesmos não conseguimos ficar parados durante muito tempo, e isso em sala de aula também se reflete. Portanto, trabalhar com metodologias ativas também é uma forma de fazer com que os alunos tenham interesse pelas aulas, e se eles estiverem interessados,
ele vai frequentar, salvo se ele tiver algum outro tipo de problema, né? A aprendizagem por agrupamentos também ela é importante. Muitas vezes, trabalhar com os estudantes em grupos facilita a aprendizagem, facilita a interação entre eles, e isso torna a aula também agradável. Se nós lembrarmos do nosso tempo de estudantes, quantas vezes nós conseguíamos aprender algo que de repente o professor tinha trabalhado lá 2, 3, 4 aulas, eu não tinha entendido nada e o meu colega sentava do meu lado durante 5 minutos e conseguia explicar aquela informação ou aquele conhecimento que o professor não tinha conseguido passar, né? Mesmo com boas habilidades, às vezes isso acontece. E quando eu tenho aprendizagens, a chance de eu ficar em sala de aula é muito maior. Então, garantir a aprendizagem do aluno também é garantir a frequência do aluno. Além disso, eu tenho que ter estratégias de controle de frequência, porque, obviamente, o ser humano é um ser que vive muitas vezes sob pressão, então garantir que todo mundo perceba que a minha presença na escola está sendo importante porque alguém está verificando essa presença, isso também é muito importante. E a estratégia de controle da frequência não significa só fazer a chamada. Desde o acolhimento na escola é importante. Então, quando alguém está no portão da escola, por exemplo, fazendo o acolhimento, ou na porta da escola fazendo o acolhimento dos estudantes, isso já é uma estratégia de controle de frequência. Porque essa pessoa que faz esse acolhimento, ela percebe quando o estudante não está ali. E coisa boa quando a gente é notado dentro da escola, né? Tanto o estudante, quanto o professor, quanto o funcionário. Quando nós somos notados dentro da escola, quando sentem a nossa falta, isso é muito bom. Então, uma estratégia de controle de frequência, sim, é fazer a chamada. Mas os outros atores da escola também precisam ter esse controle da frequência. Perceber, cadê o aluno? Não estou vendo fulano aqui hoje, o que será que aconteceu com ele? Né? Quanto mais rápido a gente percebe a ausência de uma pessoa na escola, mais essa pessoa se sente acolhida por nós também. E por último, nós temos também uma outra possibilidade, que são as premiações. Algumas escolas têm conseguido resultados interessantes aí na garantia da frequência, oferecendo pequenas premiações, por exemplo, para os estudantes. É o caso, por exemplo, do frequenciômetro, que algumas escolas adotaram e que estão tendo bons resultados. Então a escola vai registrando o percentual e deixando isso público, né? Isso é por isso o frequenciômetro é como se fosse um termômetro da frequência. Deixam visível e público como está o andamento da frequência nas turmas, e aquelas turmas com melhores indicadores de frequência em determinados períodos recebem algumas premiações. Então algumas escolas em alguns momentos, por exemplo, uma vez por mês, oferecem uma merenda especial para os estudantes, ou oferecem uma atividade diferenciada para aquelas turmas que têm um indicador melhor de frequência. Então, também é uma possibilidade. Então, é uma estratégia de comprar os estudantes. A ideia não é essa, mas é uma estratégia de valorizar aquele estudante que está tendo um bom desempenho na escola. E que muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba nem lembrando dele, porque a gente se preocupa tanto com quem não está tendo um bom desempenho, que às vezes aquele que faz tudo certo, que está todos os dias lá na escola, ele não tem nenhum reconhecimento disso. Então a premiação não é o valor do prêmio em si, mas é o reconhecimento de que eu estou tendo uma boa prática na minha escola e a escola está feliz, está grata por eu ter essa boa prática e está reconhecendo isso. Quando eu não consigo ter a frequência, quando eu, de alguma forma, eu perdi a frequência desse estudante, o meu estudante começou a faltar, aí eu tenho algumas estratégias para resgatar. A primeira delas é a busca ativa. É estar atento ao estudante que está faltando, entrar em contato com a família, entrar em contato com o estudante, ouvir as razões da família ou do estudante, para tentar entender o porquê que ele está faltando. Em alguns casos até é necessário fazer uma visita ao estudante. Em outros casos a gente busca o apoio da rede
E o apoio da rede não é para punir o estudante, mas é para garantir os direitos do estudante. Então, de repente, eu tenho um estudante que está passando por um problema de doença e eu posso tentar garantir através da saúde ou pela indicação de onde o estudante pode buscar ou a família pode buscar esse direito, ou às vezes até pela interferência direta com um profissional da saúde. Além da saúde, da assistência social, se o meu estudante está passando por algum tipo de problema, sei lá, financeiro, econômico, problema de falta de alimentação em casa, falta de roupa, eu posso acessar a assistência social para tentar dar um apoio para esse estudante, ou pelo menos eu posso indicar para essa família qual é o caminho para isso, porque às vezes a família não sabe o caminho. Se eu percebo que é uma situação de segurança do estudante, eu posso acessar a segurança, seja o Ministério Público, seja a Defensoria, seja a própria polícia, que pode também, de repente, dar algum tipo de apoio para essa família, ou eu posso indicar que a família busque esse apoio. O Conselho Tutelar também é muito importante nesse sentido, como garantia de direitos, não só como uma punição, né? Porque muitas vezes os integrantes da rede eles acabam sendo vistos mais como uma punição ou como uma ameaça e não como alguém que pode defender os direitos. Então, por exemplo, o meu estudante tem uma suspeita de ter alguma necessidade especial e a família não sabe onde buscar apoio. Até o próprio Conselho Tutelar pode ajudar essa família a conseguir uma consulta, a conseguir o apoio da saúde ou outras situações assim, né? E a última estratégia que a escola tem é a FICAI, né, que é a ficha de comunicação do aluno infrequente, que é quando a escola passa então para a rede ou para o Conselho Tutelar essa responsabilidade de tentar resgatar aquele aluno que a escola usou todas as estratégias possíveis e não conseguiu encontrar. Mas aqui eu faço referência de que a FICAI não é a estratégia que resgata a frequência, né? Eu tenho vários caminhos que eu preciso fazer antes, que nós já falamos aqui, né? Eu tenho que ter uma aula boa, eu tenho que ter um ambiente acolhedor, eu tenho que mostrar para o meu aluno que ele é importante naquela escola. E se o meu aluno ainda assim não está vindo, então aí eu vou tentar a busca ativa, eu vou entender as razões desse estudante, eu vou tentar encaminhar ele para os demais setores da rede de apoio que possam ajudar, seja a saúde, seja a segurança, seja a assistência social, Conselho Tutelar, Defensoria, Ministério Público, não como ameaça para o estudante, mas como uma possibilidade de auxílio para que eu possa regularizar a situação dele, para que ele possa retornar para a escola e ter seus direitos resguardados. E em último caso eu tenho a FICAI, que é a última ação que a escola consegue fazer, né? Depois dessa ação a gente não tem muito mais além disso do que fazer e a gente entrega essa responsabilidade para os demais órgãos. Mas lembrando que a ideia não é simplesmente fazer uma FICAI e pronto, tem um número de FICAI para colocar lá no sistema, não vamos mais me importar com o aluno, pelo contrário. A ideia é que a FICAI seja um último recurso, né, como, digamos assim, um pedido de socorro da escola de que já fiz tudo o que era possível, já garanti todas as possibilidades, mas ainda assim o meu estudante não retornou, então eu preciso de ajuda de algum órgão externo. Para buscar a aprovação do meu estudante, né, a ideia de aprovação, né, sempre ela é a ideia de sucesso da escola. A escola que tem sucesso é aquela escola que aprova, né? Mas a aprovação eu tenho que lembrar que ela é o final de um resultado. Então a aprovação não é o processo em si, né? A aprovação ela deriva de uma outra coisa dentro da escola, que é a aprendizagem. Então se o meu aluno aprender, automaticamente ele vai ter aprovação, né? Então a melhor estratégia para buscar a aprovação dos estudantes é buscar a aprendizagem dos estudantes. E para isso eu tenho as metodologias ativas, eu tenho a aprendizagem entre pares, eu tenho foco nas habilidades essenciais e a personalização das atividades. Então eu tenho que lembrar sempre assim, eu, professor, ou eu, gestor da escola, tenho que sempre lembrar assim, o que realmente é importante para o meu estudante.
Eu vou dar um exemplo aqui de língua portuguesa. Eu sou professor de português. Talvez eu, professor, goste muito das orações subordinadas, das orações coordenadas ou de qualquer outra regra lá da gramática da língua portuguesa. Mas talvez isso seja uma coisa que seja um gosto meu, pessoal. Eu tenho que verificar nas diretrizes curriculares que eu uso, e aí eu cito a BNCC, o Referencial Curricular Gaúcho, a proposta pedagógica da escola, né, as diretrizes curriculares para a turma que eu tenho, que são da rede. Eu tenho que verificar lá se se esse gosto pessoal meu está alinhado com o que é importante realmente para a rede. Então, os nossos alunos, não é por acaso que existem algumas habilidades, alguns descritores que são avaliados, é porque eles são os mais importantes. Então, eu não tenho como eu dizer, mas as avaliações externas estão erradas porque elas não privilegiam aquilo que eu gosto, né? Na verdade, eu tenho que adequar minhas práticas àquilo que já foi consolidado por toda a sociedade brasileira, que são as habilidades essenciais para os meus estudantes. E vou focar nessas habilidades que são essenciais e que já estão muito bem postas em todos esses instrumentos, todas essas normativas que eu já citei. A partir do momento que eu foquei nas habilidades essenciais, eu vou utilizar metodologias ativas. Por quê? Porque as metodologias ativas, elas facilitam o aprendizado do aluno, elas motivam o aluno e elas facilitam o aprendizado. Entre elas eu citei ali a aprendizagem entre pares também como uma ferramenta importante dentro da sala de aula. Às vezes o colega tem uma linguagem que facilita o entendimento do outro colega, então essa aprendizagem ela também tem que ser possibilitada dentro da sala de aula, e a personalização das atividades. Então, quando eu estou numa sala de aula, eu tenho que lembrar assim, eu tenho 3 turmas de primeiro ano do ensino médio, vamos supor, ou eu tenho 3 turmas de sexto ano, ou eu tenho 3 turmas, uma em cada turno de quinto ano, vamos supor. Eu não tenho como dar a mesma aula para todas as turmas que eu tenho, para todos os alunos, e achar que eu vou conseguir sucesso com todos, fazendo a mesma coisa para todo mundo. Na verdade, quando eu começo a personalizar minhas atividades, as minhas aprendizagens, inclusive as minhas metodologias, eu consigo resultados melhores. Porque se eu personalizar, eu observo o meu aluno, eu vejo o que ele consegue fazer, até onde ele vai, e parto dali para diante com alguma estratégia para tentar recompor a aprendizagem dele para que ele alcance o resto da turma. Isso faz com que eu tenha resultados melhores do que trabalhar com uma aula genérica que talvez atinja, quem sabe até a maioria da turma, mas vai deixar muitos alunos de fora. Ainda para recompor as aprendizagens, né? Eu tenho a avaliação diagnóstica, eu não tenho como personalizar as aprendizagens para minha turma se eu não sei o que cada um deles sabe. Então, para cada conteúdo, para cada habilidade que eu for trabalhar, eu preciso fazer um diagnóstico da minha turma para saber de onde eu vou partir e quais as estratégias que eu vou ter que usar para conseguir alcançar aquele aluno que talvez não esteja ainda no mesmo nível do outro. A partir desse ponto de vista, o erro ele deixa de ser um fracasso do aluno e passa a ser um indicador de aprendizagem. Ou seja, quando o aluno erra, eu tenho que perceber até onde ele conseguiu construir corretamente o resultado dele e o que fez com que ele errasse. E a partir dali eu consigo personalizar a atividade e entender o que o meu aluno precisa para atingir um resultado correto. Vou dar um exemplo de matemática. Eu dei um problema para os meus alunos resolverem, né? Digamos assim, eu tinha 3 laranjas, ganhei mais 2 e comi uma. Com quantas fiquei? De repente eu percebi que o meu aluno, ele armou os cálculos corretamente, só que ele errou a conta. Então não é que o meu aluno não saiba resolver aquele problema, eu tenho que perceber até onde ele foi certo. No meu caso, o meu aluno armou a conta certa, só que ele errou na resolução da conta. E aí o resultado do problema ficou errado. Mas se eu analisar até onde ele acertou, eu consigo ter uma personalização que vai me permitir
ajudar o aluno naquilo que ele está errando. Às vezes o meu aluno errou porque ele realmente não sabe interpretar o problema. E aí eu tenho uma situação. Às vezes o meu aluno errou porque ele teve uma desatenção num cálculo, então ele sabe aquilo, ele só foi desatento. Eu tenho que trabalhar com a atenção do meu aluno. Às vezes o meu aluno leu errado, ou enfim, qualquer outra estratégia. Nesse ponto, eu também tenho uma questão de utilizar a sala de aula invertida como uma sugestão. O que é a sala de aula invertida? Eu dou as informações para os meus alunos num tempo fora de sala de aula e uso a sala de aula realmente para praticar aquilo que a gente está fazendo. É muito comum a gente perceber, por exemplo, professores que passam um período inteiro copiando um texto no quadro, porque os alunos copiam nos seus cadernos, e depois o professor dá exercícios para fazer em casa. O que acontece nesse caso? Quando o aluno vai fazer os exercícios, vai fazer a prática, ele não tem a presença do professor para tirar dúvidas. Então, todo o trabalho de reflexão, de construção de conhecimento, o aluno acaba fazendo sozinho em casa. Qual é a estratégia que eu posso utilizar? Sala de aula invertida. Então, as informações eu posso entregar para o aluno de uma forma que eu não ocupe o tempo da sala de aula. Eu posso mandar essas informações no Google Sala de Aula, eu posso fazer um PDF, eu posso imprimir, eu posso usar o livro didático. Então eu não perco o tempo da sala de aula com cópia de informações e aproveito o tempo da sala de aula realmente para exercitar, para aplicar aquelas informações em situações práticas que vão ajudar o meu aluno a compreender. E aí sim, quando o aluno for fazer a atividade, eu vou estar junto com ele para poder ajudar. Essa é a ideia da sala de aula invertida. A aprendizagem entre pares, nós já conversamos sobre ela, a personalização da aprendizagem também. Eu não posso fazer uma aula genérica e dar para todo mundo achando que todos eles vão ter sucesso do mesmo jeito, então tem que personalizar isso. Estratégias para refletir sobre a reprovação. A reprovação ela sempre é um tema difícil de discutir na sala de aula ou na escola, principalmente quando a gente chega ao final do ano, mas ele é um tema que precisa ser discutido durante todo o ano, né? Porque a reprovação ela é final de um processo inteiro que talvez não tenha dado certo. Então, primeiro ponto, eu preciso ter critérios bem estabelecidos na escola e os meus alunos têm que ter consciência e ciência desses critérios para que eu não seja pego de surpresa com uma reprovação lá no final do ano por algo que eu nem sabia que eu estava sendo avaliado, por exemplo. Eu preciso garantir que o meu aluno tenha direito à recomposição das aprendizagens e da frequência. Então eu tenho que oferecer isso para o meu aluno. E aqui é um cuidado que a supervisão tem que ter muito grande, porque às vezes o professor não oferece durante o ano essas estratégias, essas habilidades, e chega lá no final do ano e reprova o aluno. E eu como supervisor tenho que estar atento a esses casos para ter certeza que aquele aluno que foi reprovado, se chegamos a esse ponto, que ele tenha tido todas as possibilidades durante o ano inteiro de recompor aprendizagens, de recuperar frequência e tudo mais. É importante nesse sentido fazer estudos de caso, analisar caso a caso da minha escola durante o ano e também lá no final do ano, para estudar esse caso e ver o que é possível fazer durante o ano ainda para tentar evitar que aconteça essa reprovação. E lá no final do ano, eu tenho que colocar na balança. Bom, chegamos a um ponto em que é possível que esse aluno vá reprovar, beleza. Agora eu preciso colocar na balança, então, assim, quais os pontos positivos de reprovar esse aluno e quais os pontos negativos de reprovar esse aluno. E ver o que pesa mais. Às vezes, uma reprovação pode ser interessante no sentido de dar mais tempo ao aluno para que ele possa promover aprendizagens, por exemplo. Mas, se eu vou reprovar o aluno para que ele tenha o ano seguinte inteiro para recompor aquelas aprendizagens, eu tenho que garantir que o processo não vai acontecer igual de novo, porque senão o aluno vai continuar indefinidamente reprovando na minha escola. Por um outro lado, se eu já identifiquei que o meu aluno não tem condições de atingir determinados conteúdos ou determinadas práticas,
Se eu ficar repetindo isso, eu sempre vou ter o fracasso desse estudante. Então eu tenho que pensar, bom, se eu vou reprovar, o que eu vou fazer de diferente com ele no ano que vem? E muitas vezes essa reprovação está aliada a outras coisas que são muito complicadas, como o caso da reprovação como vingança. Então a gente vê casos, por exemplo, infelizmente na escola, em que o professor quer reprovar o aluno porque o aluno não entregou determinada coisa, ou porque o aluno me incomodou o ano inteiro, então eu não admito que ele passe, ou porque ele usou uma estratégia errada de avaliação e não quer admitir que ele cometeu esse erro. Então, isso é muito importante que a gente pense nessas questões de reprovação, não só lá no final do ano, quando a gente vai bater o martelo sobre o sucesso ou o fracasso do processo inteiro que eu fiz na escola. É importante que eu reflita que a reprovação não é só a reprovação do aluno, mas ela é uma sinalização de que o processo inteiro que eu fiz fracassou, né? Eu, gestor, eu, professor, eu, supervisor, né? Eu, estudante, né? Todo esse processo que foi feito, ele acabou fracassando, então a reprovação sempre é um indicador de que o meu processo inteiro não deu certo. E aí eu tenho que tentar entender o porquê que não deu certo e evitar principalmente os casos de vingança. Aqueles casos, por exemplo, que o professor reprova o aluno com 5,9, por exemplo, porque ele me incomodou durante o ano, então agora ele vai ver, eu vou me vingar dele e vou fazer ele reprovar. Né? Então eu tenho que separar aqueles casos em que realmente aconteceu uma reprovação de fato, nós utilizamos todas as estratégias possíveis, tentamos todas as opções de recomposição de aprendizagem, de recomposição de frequência, fizemos tudo por esse aluno, mas ainda assim não conseguimos o sucesso com ele, e a reprovação vai ter um caráter digamos assim, positivo, entre aspas, se é que isso é possível, mas positivo no sentido de que eu vou, no ano que vem, utilizar estratégias melhores para conseguir o acesso a esse aluno e garantir a aprendizagem dele, e por um outro lado, separar aqueles casos que são simplesmente vingança do professor, ou uma falta de atividade do professor lá, que não fez um plano de ensino individualizado para o aluno, que não fez estratégias diferenciadas, que não tentou estratégias de recomposição de aprendizagem, que não fez uma recuperação e que agora simplesmente está tentando encerrar um processo de qualquer jeito para passar adiante, com indicadores de reprovação às vezes muito complicados. Então, tudo isso precisa ser discutido pela escola durante o ano, para que a gente não tenha aqueles problemas lá no final do ano, de inclusive discussões acirradas dentro da escola, se aprova ou não reprova um aluno. Se eu fizer esse trabalho durante o ano inteiro, a chance de ter uma discussão lá no final do ano é bem menor. E, finalmente, estratégias para garantir a proficiência, ou seja, a aprendizagem dos estudantes, também tem uma questão aí, um componente importante que é a gestão do tempo de aula. É eu analisar quanto tempo o meu aluno realmente está aprendendo em sala de aula, e aí eu posso fazer vários tipos de análises lá, né, de quanto o meu aluno está ocupado com a aprendizagem na sala de aula. E aí tem casos em que, por exemplo, assim, o aluno, 80% do tempo da aula ele ficou copiando, né? Então eu usei só 20% do tempo da minha sala de aula para aprendizagem. Isso é 1/5 do tempo, né? Ou, de repente, eu fiquei a aula inteira conversando amenidades com os meus estudantes lá e esse tempo não foi aproveitado, né? Ou eu chego atrasado todos os dias na escola, 10 minutos atrasado, e eu estou tirando aí 1/6 do tempo, ou às vezes 25% do tempo do meu estudante, porque eu estou me atrasando todos os dias e ele não está ocupando esse tempo para aprendizagem. Ou até mesmo o meu próprio estudante também está chegando atrasado e não está aproveitando esse tempo para aprendizagem. Então a gestão do tempo ela é importante e ela começa lá no planejamento da escola, do professor, para que se aproveite melhor os tempos e espaços que a gente tem. Outra
estratégia importante para garantir a proficiência e a personalização da aprendizagem é não dar uma aula genérica e quem pegou, pegou, quem aprendeu, aprendeu e os outros azar. Aquele discurso de, eu dou minha aula e quem aproveitou, melhor, quem não aproveitou, azar dele. Isso não serve mais para educação. Eu preciso dar uma aula de forma em que eu possa aproveitar os tempos e espaços para que todos aprendam. Nesse sentido, eu posso usar os agrupamentos de estudantes para proficiência de língua portuguesa e matemática no SAERS e no SAEB. Os cadernos de aprendizagem contínua, eles são importantíssimos porque eles já foram pensados justamente para isso. Então, garantir o uso eficiente desses cadernos em sala de aula é importantíssimo, e também o foco nas habilidades essenciais, tanto quando eu planejo, tanto quanto eu executo e também quando eu avalio, realmente pesar naquelas habilidades essenciais que vão garantir a proficiência dos meus estudantes. Então, só para nós lembrarmos, nós temos aí um material muito bom, né, que é mandado sempre pela própria SEDUC. Tem vários documentos que são enviados durante o ano. Vocês têm acesso a eles nas sessões de mentoria e todos eles são mandados por e-mail. Tem muita coisa, muita orientação, muito material bom para a gente discutir com a equipe gestora, com os professores, inclusive com os estudantes. Então é sempre bom lembrar que para melhorar esses indicadores não existe uma mágica, não existe como mascarar esses indicadores. A única coisa que funciona é que a gente realmente planeje, que a gente entenda o que precisa ser feito e que a gente tenha o engajamento e o comprometimento de todos para o sucesso das aprendizagens. Ok? Então fica aí, é uma provocação para a escola. Sei que o vídeo acabou ficando longo, né? Mas é uma provocação interessante para a escola, para que vocês comecem a pensar que ações a escola pode fazer nesse sentido para garantir tanto a frequência quanto a aprendizagem dos alunos. Porque quando a gente tem frequência e aprendizagem, automaticamente a aprovação e a proficiência dos alunos vem de brinde para a gente aí, tá ok? Um abraço para todos e bom trabalho.